Oi, Oi, pessoal! pessoal! Sejam bem-vindos a mais um webinar da Cultura Inglesa. De como usar a internet para maximizar o seu aprendizado. Eu sou a Camila. E eu sou o Marcelo. E nós somos professores e coaches, que são os responsáveis por ajudar os professores iniciantes na cultura inglesa. Eu na Unidade de Santos. E eu em Marajoara. E antes da gente começar a nossa conversa... Aproveita e se inscreve no canal da Cultura Inglesa. Vamos lá? Marcelo, qual seria o nosso primeiro tópico hoje? Vamos começar falando sobre como falar com mais facilidade em inglês. Qual dica que você tem pro pessoal que tá assistindo a gente, Cá? Bom, se você está estudando inglês e tem dificuldade, né, para praticar o inglês fora da sala de aula, uma coisa que é muito bacana, que pode te ajudar a desenvolver um pouco a pronúncia, a fluência, como ligar as palavras umas com as outras na hora de conversar, é usar música, né? Você cantar, você poder aprender a cantar que nem o artista que você gosta, as músicas que você curte, ajuda bastante o desenvolvimento dessa parte de falar e de desenvolver um pouco mais a entonação. O que você acha, Marcelo? Eu acho super legal. E eu recomendo também você usar algum site que você pode treinar isso. Por exemplo, o Lyrics Training. Sim, o Lyrics Training é uma coisa bacana que pode te ajudar a você seguir a letra, né? E além disso, você também vai trabalhar um pouquinho com a parte de compreensão oral, né? De escutar e entender o que está acontecendo, poder trabalhar um pouquinho com o vocabulário. O Lyrics Training é uma ferramenta super completa que vai te ajudar a treinar bastante essa parte de pronúncia, Sim. Vamos dizer, né? E a fala também. Além disso, você pode utilizar mídias sociais, né? As mídias sociais que você preferir, o Instagram ou o Messenger do Facebook ou o próprio WhatsApp, para mandar mensagens de áudio para amigos seus que falem inglês. Que é uma forma de você estar praticando sem sair de casa, sem se preocupar em falar com gente que você não conhece. E se você já estuda na cultura e tem algum colega, vocês podem combinar de conversar pelo Google Hangouts ou pelo WhatsApp em inglês. Bem legal. Pelo menos uns 15 minutinhos pra treinar algumas coisas que você já viu na aula. Isso, sem precisar sair de casa, o que é mais interessante, né? Eu acho que isso para speaking é bem bacana, né? Também pra acho. trabalhar a parte de falar melhor. Outra ideia que eu tenho, de repente, é você falar com alguma inteligência artificial. Tem vários sites que você pode usar, por exemplo, Cleverbot ou EasyBot, que você pode falar com a inteligência artificial e ela responde pra você. Então, se você não tem com quem conversar, bacana. né? Isso é melhor do que falar sozinho em casa. Com certeza. Não é? Acho que é muito mais legal. Outra coisa, se você tem um celular do Android, você pode usar o Google Assistant e conversar com ele. Isso é legal também. E é um jeito bom de treinar a pronúncia, porque ele só reconhece quando você fala certinho. Então é um jeito de você ver se sua pronúncia tá alinhada. Né, bastante ideia. O Marcelo tem bastante ideia de como usar a internet para te ajudar. Um segundo tópico que a gente vai usar, mas antes, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem colocar, é só mandar uma mensagem pra gente aqui no chat que a gente vai estar respondendo, tá bom? Outra coisa, aproveitando que a gente tava falando de música, é usar a música, de repente, pra treinar a sua leitura. Sim, é uma coisa que eu indico muito pros meus alunos, eu acho que é muito legal, porque todo mundo fala que não tem tempo pra ler inglês, pra poder aprender vocabulário, pra poder estudar, mas e se você resolver ler a letra da música que você gosta? Você pode usar essa letra pra trabalhar como se fosse um texto e pesquisar vocabulário, entender mais ou menos como é que a gramática está funcionando, aprender o que aquela música quer dizer e que mensagem que o artista quis passar. Então tem bastante coisa que você pode explorar com um texto que é super curtinho. Sim, né? E você pode usar o site Genius para isso. Ele é um site que, além da letra, tem entrevista com os artistas, eles explicam as expressões das músicas. Sim, é bem legal. E o Genius, ele é um site que as pessoas podem contribuir também com explicações, com possíveis teorias, então você acaba ficando lá bastante tempo tentando descobrir o que aquele artista quis dizer com tal música, então é bem bacana. Ou de repente até uma linha específica, o refrão da música. É um material muito, muito legal, isso é verdade. Uma outra coisa que eu acho bacana, que você pode usar a internet para aumentar um pouquinho o seu conteúdo de leitura, é seguir nas mídias sociais produtores de conteúdo que são bacanas, assim, que são confiáveis, como a BBC, por exemplo. A gente tem o site da BBC News e você encontra perfis da BBC ou do Guardian, que é um jornal muito legal também na Inglaterra, no Instagram, no Facebook, e você consegue seguir no Twitter também, você consegue seguir esse material para poder acompanhar artigos diferentes, né, de assuntos que você tem interesse ou que você nunca pensou em ler, mas vai ler uma leitura rapidinha, curtinha e é bem bacana também. E falando do Insta, aproveita para seguir o Instagram da Cultura Inglesa, você pode perguntar, interagir com a gente, fazer várias perguntas sobre vocabulário. É só mandar lá no nosso chat, no nosso direct, é isso que a gente chama? Direct, né? Não, eu acho que na verdade eles fazem aquela perguntinha, né? E a gente vai interagindo. Você pode mandar a sua pergunta no Stories da Cultura e a gente vai colecionar as melhores dúvidas e colocar lá. @Cultura Inglesa SP, tá?
Não esquece. Não né? esquece. Do ST, isso é bem legal. O que mais que a gente pode indicar pra leitura, Pra Marcelo? leitura, o que eu tava pensando é a rede social Reddit. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é uma rede social que tem vários fóruns dentro dela e você pode seguir os fóruns do seu interesse. Por exemplo, eu gosto bastante legal. de ler sobre o futuro, então eu sigo um sobre futurology, mas eu também gosto que chama No Sleep, que é só sobre histórias de terror, curtinhas. Então você pode seguir vários e ele monta um feed personalizado pra você. Então você pode ler diversas coisas num tempo curtinho pra você que não tem muito tempo. Isso é bem bacana. E se você começou a estudar inglês faz pouco tempo na cultura inglesa e tá um pouquinho preocupado de ser um conteúdo muito difícil, um inglês muito rebuscado, no eCampus você consegue achar artigos que são meio que modelados para o seu nível de inglês e fica mais tranquilo de você poder trabalhar a leitura. Sim. Sem se preocupar em ter que pesquisar todas as palavras no dicionário. Com certeza. Né? E eu lembro, Ká, que você estava me contando sobre alguns instas que você segue, Isso, né? tem alguns perfis que você acha no Instagram hoje em dia de artistas que fazem quadrinhos, né? Em inglês, que tem assuntos super interessantes, são divertidos, são coisas curtinhas que ajudam você a aprender um pouquinho mais de vocabulário e trabalhar também a sua parte de compreensão de texto. Isso é bem bacana. Depois a gente mostra pra vocês alguns links que de repente vocês podem se interessar em seguir. Né? O que mais que a gente pode falar? A gente já cobriu leitura, a gente já falou de melhorar a fala. O que mais que a gente pode pensar? Uma das coisas que vocês sentem bastante dificuldade no começo é entender o inglês, né? Então, de repente, a gente podia falar um pouquinho de algumas ferramentas online que vocês podem usar para trabalhar essa parte da compreensão oral. Compreensão oral. Então, vamos para o nosso famoso listening. Sim. Né? Uma coisa que é legal da gente falar para os nossos alunos, principalmente quem está começando a estudar agora inglês e sente bastante dificuldade, é procurar exercícios que tenham um pouco de direcionamento para o nível de desenvolvimento que eles têm, né? Quem é aluno da cultura consegue encontrar esse material facilmente na nossa plataforma online, que é o eCampus, mas quem ainda não estuda na cultura, além de ter que vir estudar na cultura, porque essa é a parte mais legal, você pode procurar sites que trazem exercícios que ajudam a se preparar para algum tipo de exame, tá? Não que você não precise estar pensando em prestar esse exame, mas você pode usar esse material para te ajudar a estudar, porque são exercícios que são bem focados no nível de inglês que você tem. Então você não vai ter isso, não vai ser um desafio muito grande. E vai te ajudar a entender o mecanismo do que você precisa prestar atenção, o que você precisa focar, para poder melhorar a sua parte de compreensão oral. Você tem algum site para recomendar, Ká, para se preparar para exames? Olha, o que eu gosto bastante é o FlowJo. Também gosto. Né? O FlowJo é bem bacana, porque tem um material super relevante, ele é super bem organizadinho, ele explica cada parte dos exercícios, e mesmo que você não esteja pensando em prestar um certificado, em fazer alguma coisa nesse sentido, o material que tem lá à disposição te ajuda a estudar, em qualquer aspecto. E você pode se inscrever na newsletter deles e eles mandam exercícios para você todos os dias. Bem legal, né? bem legal. Isso eu também gosto do Exam English. Eu acho um site também bem bacana. É parecido com o FlowJo. Sim. Mas voltando num tema que a gente estava falando sobre compreensão oral, entender melhor inglês, a cultura inglesa tem uma série muito legal que chama Talk British to Me. Eu ia falar disso agora. Né? Eu tava tentando lembrar o nome exatamente, porque Talk British to Me é uma série que a gente tem, que a cultura inglesa produz, que são uma série de vídeos curtinhos, mostrando vários aspectos da vida e da cultura na Inglaterra. Então é bem bacana, aprende bastante vocabulário legal. E o mais legal é que enquanto você assiste o vídeo, o vocabulário aparece na tela pra você. Tá vendo? Isso é muito bacana mesmo. Se você quiser conferir, você pode seguir o link da playlist aqui que a gente vai deixar pra vocês. É isso aí. Né? O Talk British to Me é um negócio bem bacana que vale super a pena acompanhar. Também acho. E pegando esse link do vocabulário que o Talk British to Me ajuda a gente a aprender, vamos falar um pouquinho também sobre como treinar o nosso vocabulário usando a internet. O que a gente pode fazer para treinar o vocabulário, Marcelo? Então, muitas pessoas gostam de criar cartões, né? Isso é um método antigo de fazer os flashcards, escrever um lado a palavra, do outro lado uma imagem, uma definição, etc. E tem alguns sites que podem ajudar você a fazer isso. Hoje a gente pode fazer usando a internet, sem gastar papel, sem perder tempo, sem grudar os dedos, né? Pra fazer figurinhas bonitinhas e super de graça. Que um deles, que é o meu favorito, é o Quizlet. Sim. Né? A gente já deve ter falado em alguns outros webinars sobre o Quizlet. Ele é um material que você pode ter uma conta de graça para você organizar os
seu vocabulário em diversos sets, né? Da forma que você preferir, sobre qualquer tipo de assunto. E se você não tiver tempo ou não tiver disposição para fazer a sua lista, você pode usar as listas que estão disponíveis no site. Sim. Isso também é bem bacana, porque você acha um material super interessante, que já tá pronto, que são outros usuários que fizeram, e você pode só usar o link, compartilhar com seus amigos e estudar vocabulário a hora que quiser. E outra coisa legal do Quizlet é que como você pode separar o conteúdo que você precisa estudar, se você tem uma prova na cultura, por exemplo, você pode pegar as palavras da vocabulário referente à prova, criar seu próprio set, compartilhar com seus colegas da turma. E eu sei de vários colegas nossos, e coaches também, né, que usam o Quizlet em sala. Sim, eu uso o Quizlet em sala, os meus alunos adoram. A gente tem sempre, no começo de cada semestre, a gente monta uma lista da sala, e toda aula a gente vai acrescentando informações ali, então é bem útil, porque o que eu acho bastante legal do Quizlet, isso não só pra gente usar como professor, mas quem é aluno mesmo, você tem formas diferentes de estudar aquele material, não é simplesmente olhar o cartão e ver o que tá do outro lado, né? Você tem diferentes jogos, diferentes atividades, diferentes dinâmicas que você pode usar com os seus amigos ou em casa e sozinho, então você pode estudar de formas diferentes, não fica monótono, né? E é uma forma de te ajudar a revisitar, né? A revisar o vocabulário que você estudou. Com certeza. Isso é bem legal. Mais alguma ideia, Ká, pra gente melhorar o nosso vocabulário? Vocabulário tem um outro site que é bem bacana também, que a gente começou a usar faz pouco tempo, que ele chama Bamboozle. Ele tem uma forma de você criar os seus próprios quizzes, né? Os seus próprias atividades, mas tem bastante material pronto, focado em assuntos específicos, que você pode usar para revisar algum conteúdo que você tem estudado de vocabulário ou até de gramática, né? Então é bem legal, porque você tem o desafio de perceber se você sabe, se você não sabe, e se você jogar com seus amigos tem como fazer competição. Então tem bastante coisa bacana nesse sentido, tanto no Quizlet quanto no Bamboozle. Muito legal. Eu também tenho uma outra recomendação. Manda. Que é o Anki. Ele também é um aplicativo que para o Android ele é gratuito. E você pode também utilizar o site na internet, que ele serve para você criar os cartões, mas o diferencial dele é que você cria os cartões e ele tem uma inteligência artificial que lembra você, com notificações, de estudar os cartões. E os que você não lembra, muito legal. E os que você não lembra, ele manda pra você mais constantemente. Então é uma forma de vez em quando, porque algumas vezes você de repente não sabe se você já decorou a palavra ou não, ou se você tá com problemas naquela palavra, ele identifica se você não lembra e começa a enviar aquela palavra mais frequentemente pra você. Essa é uma dica pra mim também, porque eu vou explorar esse documento. Isso é bem legal mesmo. Sabe o que eu lembrei? Que eu acho que também pode ser uma coisa que pode ajudar a juntar tudo um pouquinho. O quê? Muita gente gosta de joguinhos online, né? De material que você pode instalar no celular e estudar a hora que você puder. Depois, comenta com a gente aqui no chat se você gosta desse tipo de aplicativo, esse tipo de material. E quais joguinhos você recomenda também. Porque um que é muito legal para ajudar, principalmente na leitura, e assim, foge completamente de tudo que a gente falou até agora, é uma coisa bem diferente de você usar, é um jogo que chama Lifeline, que você pode baixar em qualquer plataforma digital, tanto no Android quanto no iOS, né? E também você pode usar no computador. Ele é um jogo que conta uma história, né, de um astronauta, e você vai interagindo com essa história, é tudo a partir da leitura, não é uma leitura complicada, e você vai respondendo e mandando informações para esse astronauta, e ele vai tomando as decisões para ver se você consegue ajudá-lo a voltar para o planeta Terra, né? E um outro jogo que eu acho super interessante, que o pessoal pode pesquisar também, chama Dark Stories, né? Ele traz historinhas que são um pouco, não vou dizer assustadoras, mas um pouco intrigantes, né? E você tem que chegar na conclusão daquela história. E se você procura uma versão desse jogo em inglês, você pode promover uma rodada desse jogo com seus amigos em inglês, né? Tanto usando para falar ou para treinar a escrita. Cada um escreve a sua teoria e manda pro amigo para ver o que pode acontecer. Então é uma coisa legal também pra gente usar. Muito legal mesmo. Né? Não pode esquecer de falar que jogos ajudam bastante. A gente já conversou sobre isso num webinar antigo. Dá uma olhadinha na nossa playlist para você verificar. Mas eu acho que esses jogos também são legais da gente trabalhar. Também acho. Se você é mais novo, ou se você de repente tem um filho mais novo, muitos dos meus alunos gostam do Gartic. Você já ouviu falar desse site? Não, conta pra gente. Ele é como se fosse uma imagem e ação, que você pode jogar em inglês também. Bem legal, hein? Que você recebe uma palavra, você tem que ilustrar aquela palavra e as pessoas do chat têm que descobrir qual que é a palavra que você está desenhando. Tá vendo só?
desenhar. Eu não sou muito boa em desenhar, mas eu acho que pode ser um material que a gente pode usar super frequentemente. E se você gosta de coisas um pouquinho mais organizadinhas, né? Se você estuda na cultura inglesa, você encontra muito material através das nossas plataformas, né? Sim. Tanto no eCampus quanto no MyGuide, que é um aplicativo que os nossos alunos usam para acompanhar as atividades dos níveis deles, né? Mas vamos supor que você gosta de uma ferramenta só ou de um lugar para você ir buscar informação. Centralizado, né? Exatamente. Você pode usar sites como o English Club, por exemplo, que traz explicações sobre gramática, explicações como você usa vocabulário, alguns exercícios que podem te ajudar a dar aquela revisada na aula que você ou não prestou muita atenção, ou de repente faltou, você não veio, sim. Né? Então, quer dar clarear um pouco as ideias naquele material. Existem sites muito legais, o English Club é um deles, eu gosto bastante, porque ele é bem claro, ele é bem direto, ele não enrola muito, tem uns exemplos legais, ajuda o aluno a entender bastante, né? Tem também um material que a BBC produz, que é o BBC Learning English, que eu acho que você pode ter em forma de aplicativo, você tem como acessar na internet. Ele também é dividido por níveis, né? Sim, dividido por níveis. E tem vídeo, tem podcast, tem material para você fazer exercícios interativos, tem leitura, tem uma série de materiais ali que você vai num lugar só, né? E você também pode escolher alguns canais no YouTube para seguir. Com certeza, né? Tem muito material legal no YouTube. Eu costumo procurar alguns exercícios, algumas dicas de vídeos curtinhos para colocar, para dividir com os meus alunos, assim, para saber que eles vão estar mexendo num material super legal. A gente pode dar umas sugestões para vocês aqui nos nossos links aqui embaixo. E falando sobre YouTube, vamos lá. Vamos falar um pouco para as crianças, né? O que a gente pode oferecer para as crianças? Eu acho que tem muitos canais no YouTube que são voltados, né, para essa faixa etária. Sim. E principalmente as crianças mais novas, eu acredito que gostam muito de músicas. E eu gosto muito dos Super Simple Songs. Não sei se você usa. Isso é bem legal. Super Simple Songs é bem bacana. Eu costumo trabalhar mais com adolescentes e adultos, mas esse é um site que a gente usa bastante lá na filial de Santos. É que eu sou pedagogo e eu tenho bastante turma de criança. Então eu uso bastante o Pink Fong também. Que ele esse é bem bacana, né? O nosso Baby Shark vem de lá. Ele tem umas animações diferentes, né? As crianças costumam gostar bastante de cantar. E até o Baby Shark mesmo, eles têm, por exemplo, a versão Halloween, a versão Natal. Tá vendo? A gente pode se organizar, né, e ser temático. Com certeza. Né? Isso é bem bacana. E também não ter medo de usar o YouTube pra pesquisar realmente algum conteúdo legal pra sua criança. É verdade. Tem bastante coisa que você pode achar lá que vai ajudar bastante. Tava olhando minha lista, mas não tenho mais nenhuma informação. E pros nossos alunos, pras crianças, o que você acha? O que a gente tem pras crianças na cultura inglesa? A gente tem um aplicativo específico pros nossos alunos que chama eYoung, que traz uma coleção de jogos super legais. É muito super lúdico desenhadinhos também. Para a faixa etária, para o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, né? Então eles vão trabalhar o conteúdo que eles veem em sala de aula usando esses jogos de uma maneira super tranquila, super segura. Por exemplo, tem um que eles precisam entregar um pedido de uma comida, então eles têm que ver o que a pessoa tá pedindo e daí eles vão entregar, é uma gracinha, né? É bem legal, ajuda bastante a revisar vocabulário, trabalhar a compreensão oral. A gente acaba, uma ferramenta só acaba ajudando a gente a chegar e desenvolver todos os aspectos do ensino da língua, E né? que nem você estava falando, Ká, de vez em quando você não quer ter vários aplicativos no seu celular. Não vale a pena, às então, vezes, se você usar o portal da cultura inglesa, você tem todas essas ferramentas já centralizadas para você. O portal da cultura inglesa te dá esse direcionamento para você chegar em todos eles de uma forma bem mais tranquila. Uma ferramenta do portal, muitas vezes, que os alunos não sabem, é o eTutor. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, sobre algum conteúdo que você usou em aula, sobre o homework, você pode entrar no eTutor, fazer sua pergunta e eles respondem pra você. É só enviar a pergunta que logo você recebe a resposta. Isso é bem legal também. E lembrando que a gente também precisa controlar o tempo, né, em relação às crianças. Então, como que a gente pode fazer para ajudar eles a controlar o tempo, Ká? Qual é a sua sugestão? Eu tava pensando assim, de repente, criar uma rotina de estudos, né, com os seus filhos. Então, se você faz inglês, por exemplo, às quartas-feiras, na cultura inglesa, você pode, de repente, em outro dia da semana, sentar com o seu filho, acessar a plataforma do eYoung, ou de repente ver algum vídeo no YouTube que ele tava vendo em aula, cantar a música com ele, treinar junto. Sim, isso é bem legal. A participação dos pais nesse sentido é muito importante. E a gente não precisa pensar nisso só para as crianças, né, necessariamente. Adolescentes e adultos precisam também ter esse tipo de rotina, né? Com certeza. Porque às vezes a gente conversa com os nossos alunos, né, Marcelo? E eles falam, mas eu não tenho tempo de estudar fora da cultura. Mas não precisa de 2 horas, né, num dia, 3 horas num dia para estudar inglês. Precisa de 15, 20 minutinhos usados com qualidade, né? E eu
lembro que eu já assisti um webinar da cultura inglesa que é sobre como estudar quando você não tem muito tempo. Então, super recomendo pra vocês assistirem esse webinar também. Do webinars da cultura tá bem legal, isso é verdade. Especialmente esse, eu diria que esse é muito legal pra vocês assistirem. Não, e se você focar em usar a internet pra melhorar os seus estudos, pra ajudar você a desenvolver os seus estudos, você não precisa ficar muito tempo estudando, né? Se você pensar que com 20 minutinhos você às vezes consegue ler um artigo, né, fazer uma pesquisa de algumas palavras que você gostou, incluir essas palavras na sua listinha no Quizlet, para você estudar, música, né, enquanto está no ônibus ou indo para o trabalho, né, se estiver dirigindo aí só ouvir, não pode mexer no celular e ficar distraído, né? Com certeza. Mas é um tempo que você pode usar com qualidade e você não vai se sentir, ai, tô estudando, é um negócio super chato. Tô a internet deixa de uma maneira mais divertida. Tô testando alguma coisa que eu aprendi. Isso aqui não ficou muito claro, deixa eu ver como é que foi. E de uma forma mais tranquila, mais interativa, mais sossegada. Eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que ter em mente, que estudar inglês não precisa ser chato. E não precisa ser maçante. Com certeza. Né? E aproveita para deixar aqui no chat pra gente como que você estuda inglês, de repente de uma maneira curtinha. E lembra de dar um like nesse vídeo. Por favor, né? Lembra de deixar o seu joinha aqui. E seguir a Cultura Inglesa em todas as redes sociais. Cultura Inglesa SP. Cultura Inglesa SP, tem que lembrar, isso é verdade. Porque tem sempre muito conteúdo legal, conteúdo cultural, conteúdo de língua, conteúdo de informações sobre países de língua inglesa. Os nossos eventos também. Sim, a gente tem sempre bastante evento. Tudo sempre aberto à comunidade. Bastante coisa que o pessoal pode aproveitar e curtir um pouco o inglês fora da sala de aula. Sabe outra coisa que eu lembrei, falando das crianças? Praticamente todos os nossos livros de Young Learners, eles podem ser cadastrados online, usar as plataformas deles. Tem que lembrar disso, sim. Alguns pais conversam comigo algumas vezes que o filho gostaria de rever uma das histórias que a gente contou em sala. Então, você abrindo o seu livro do seu filho e olhando a contracapa, tem o site da Macmillan, você pode se cadastrar no portal gratuitamente e tem acesso a todas as músicas, as histórias que a gente tem em sala de aula também. E não precisa ir na cultura necessariamente, ir na sua unidade para poder ter acesso a esse material, porque tem muita coisa que você pode acessar online, isso é verdade. E sabe o que eu lembrei? O quê? Quem não gosta de usar a internet o tempo inteiro para treinar as coisas, para trabalhar as coisas que a gente comentou, pode também participar dos eventos culturais. Sim. Né? Como alunos da cultura inglesa podem participar do coral, podem participar do teatro, e isso ajuda a desenvolver tudo que a gente estava conversando até agora, né? Porque você trabalha pronúncia, você trabalha leitura, você trabalha compreensão oral, você trabalha desenvoltura, né? Eu fui aluna da cultura, eu fiz parte do teatro, então eu sei que isso ajuda bastante, é muito legal e vale a pena participar. E você pode também conferir os nossos eventos culturais no site da culturainglesasp.com.br, na aba do Cultural. Daí lá você tem acesso a ver quais unidades tem quais eventos. E o que está acontecendo, o que é aberto para quem não é aluno, o que só pode aluno participar, mas os dias, por exemplo, que tem teatro nas unidades, então você pode conferir tudo isso no nosso site. Exatamente. Mesmo que você não seja aluno, você pode assistir as produções dos nossos alunos. Então também é uma forma de você ter contato com o inglês de uma forma diferente. Uma coisa que a gente ainda não comentou, cara, de repente como melhorar a nossa escrita. Sim, a gente não falou de escrita. Porque tem muitas pessoas no vocabulário, que precisam usar, de repente você precisa usar inglês no trabalho, escrever um e-mail para um colega, ou de repente escrever um artigo para o seu trabalho. Sim, porque não é só de redação que as pessoas vivem para escrever, né? A gente se comunica muito por escrito hoje, por e-mail, através de mensagens no WhatsApp, mensagens no direct do Instagram, do Facebook, essas coisas a gente vai sempre precisar usar a palavra escrita, né? Ou de repente você quer estudar lá fora, fazer uma faculdade no Canadá, então você vai precisar escrever, de repente, um essay, escrever uma redação, né? Sim, às vezes você comprou alguma coisa na Amazon e precisa reclamar, você tem que reclamar em inglês. Então, né? Ká, quais ferramentas você acha que eles podem usar online? Olha, uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu recomendo bastante para os meus alunos, eu acho que todo mundo tinha que dar uma olhadinha, é o Write and Improve, de Cambridge. É um site criado por Cambridge para auxiliar os alunos a entender como eles podem melhorar o trabalho escrito deles. Ele é estruturado por níveis, ele tem diversas atividades, algumas têm um foco específico para exames, outras não têm, são atividades mais abertas, né? E o aluno, ele tem autonomia de utilizar aquilo sem nenhum tipo de orientação, assim, ele não precisa de um professor para auxiliá-lo, ele só precisa criar um cadastro, que é super rapidinho.
mandar o material de acordo com a atividade que ele escolher, e o site automaticamente, inteligência artificial, já sugere para você, né? recomendações. Faz as sugestões de alteração, o que ficou legal, o que não ficou legal, que mais ou menos qual é o nível daquele texto, isso também é bem bacana. Outra extensão que funciona desse jeito é o Grammarly. Isso, o Grammarly também é bem legal. Recomendo sempre para meus alunos, porque ele é uma extensão do Chrome, e você pode escrever o seu texto e ele vai recomendando palavras. Isso, ele diz para você até... real. Sim, ele diz até para você, olha, essa palavra é muito usada, tenta escolher uma palavra uma palavra diferente. Então, quando você está escrevendo um e-mail, de repente, para o seu chefe, ao invés de só passar no corretor automático, você pode passar pelo Grammarly. Isso é bem bacana mesmo. Vocês conhecem algum outro tipo de ferramenta que faz isso, como o Grammarly? Deixa aqui pra gente nos comentários pra gente poder dar uma verificada e contar pros nossos alunos também. Né? Mas eu acho que essas duas são bem legais. Eu também acho. E o bacana do Grammarly é que, como ele é uma extensão do Chrome, ele já funciona praticamente o tempo inteiro no seu celular ou no seu computador. Sim, a gente não precisa nem se preocupar em ter um aplicativo diferente ou alguma coisa pra poder usar o Grammarly. Ele funciona até no teclado dos celulares. Olha então, conforme só, você vai escrever uma mensagem de texto, né? Vou ativar no meu celular, porque isso não está funcionando da maneira correta. Isso é bem legal, bem legal. O que mais que a gente pode falar, Marcelo? Eu acho que a gente podia focar, de repente, nos pontos gramaticais, que a gente ainda não conversou sobre eles em detalhe. Se você tem alguma dúvida de gramática, você vai direto no seu livro, você vai mandar mensagem pro professor. Vamos pensar o que a gente pode fazer? Eu acredito que, além do eTutor, que a gente já comentou, né? Você pode usar, de repente, a nossa sala de aula virtual, o Google Classroom, se você já é nosso aluno, para compartilhar links. Da cultura podem usar o Google Classroom. Para compartilhar, interagir com seus colegas sobre... eu tenho alguns alunos que, quando eles descobrem alguma coisa diferente, eles compartilham para todo mundo. Já posta lá para todo mundo ficar sabendo, isso é bem legal, né? Mas tem alguns sites que são focados para gramática, né? Acho que o English Club, que a gente já conversou, tem bastante material bacana, focado em te ajudar a entender algum ponto gramatical, tirar algumas dúvidas, ver alguns exemplos, né? Quem é o nosso aluno, a gente volta sempre a falar isso, tem a plataforma do eCampus, com muitos exercícios focados tanto em você entender a forma, né? Que para quem não lembra ou não sabe, ele chama Grammar Reference Unit. Esse é o tipo de exercício que vai te ajudar a entender o ponto gramatical, mas você também pode ver o uso da língua em contexto, né? Através dos language exercises, dos vocabulary activities que você acha dentro do eCampus. Né? Lembrando dessa coisa do contexto, eu lembrei do Lingui. O Lingui é bem legal. Conta pra gente. O Lingui, ele usa, na verdade, um banco de dados. Então, quando você procura alguma expressão, ele acha aquela expressão em contexto e explica pra você. Ele é um site também que, muitas vezes, tem expressões que você não acha no Google Tradutor. Então, eu acredito que é uma ferramenta legal. Isso é bem importante, porque às vezes o Google Tradutor dá uma bagunçada no que você quer dizer e a mensagem não funciona, não fica clara e dá mais bagunça do que ajudar a resolver o problema do vocabulário, da gramática que tá faltando ali. Né? E você que tá assistindo o webinar já tá aprendendo a fazer todas essas coisas também. Pois é, né? A gente tá aqui te ajudando a chegar lá. Eu sei que a gente falou que o Google Tradutor, de repente, não é a melhor maneira para traduzir as palavras, mas você já ouviu falar do aplicativo que chama Google Go? Ele é um aplicativo novo que, na verdade, foi recomendado para mim esses dias pelo meu próprio celular, que ele faz uma busca simplificada de lugares que estão perto de você, ele tem o tradutor embutido, então, na verdade, ele é como se fosse várias ferramentas da Google num aplicativo simples, leve, que você consegue, por exemplo, aquela função de você tirar uma foto e ele traduz imediatamente para você o que você tá vendo. Ele já tem tudo embutido. Eu acho muito legal, principalmente pro pessoal que é mais velho, tem mais dificuldade com tecnologia. Porque não precisa ficar usando uma série de ferramentas para chegar. Porque ele já tá tudo integrado. Né? Isso é bem bacana mesmo. Isso é bem divertido. E o Google também tem o Google News, né? Então, muitas vezes, se você tá interessado em ler sobre algum tópico específico... só programar para ler em inglês, que aí você já vai estar fazendo... mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou você está vendo alguma coisa em sala de aula que você gostaria de se aprofundar um pouco mais, você pode procurar aquela palavra e achar ela dentro de um contexto usando o Google News. Lendo um artigo que contém aquela palavra ou aquele tema. Isso é bem legal, isso é bem bacana mesmo. E é super fácil de usar. E também, Cá, sobre as news no eCampus, né? Sim, a gente já chegou a falar um pouquinho sobre a parte de leitura, né? Quando você precisa achar algum material para ler na internet e não sabe exatamente onde procurar. Se você é aluno da cultura inglesa, você vai ver que no eCampus tem uma área de artigos que são colocados lá toda semana. Acho que cada semana a gente tem um novo, não é isso? Eles vêm diretamente do The Guardian, que é um jornal inglês, e aí você consegue achar em 3 níveis de dificuldade. O fácil, o médio e o difícil. Tem algumas perguntas para te ajudar a entender o texto melhor, mas basicamente você tem um material super diferente, super, né, adequado. Pensado pra você, né? Exatamente, pra você poder ler
e trabalhar um pouquinho essa sua compreensão de texto em inglês. Com certeza. E até uma coisa legal, se você quiser, você pode primeiro ler o texto no nível fácil, depois ver a diferença dele pro fácil pro médio. E isso é uma coisa bem bacana, né? Pode ajudar bastante, porque não é todo mundo que tem um nível de conhecimento ou um nível, talvez, de conforto de ler um texto original, sem adaptação, sem nada, e falar, tá tudo bem, entendi tudo que eu queria, né, entender. Com certeza. E também não pode ficar com medo de ler um material autêntico assim. Se aparecer uma palavra que você não entende, não lembra, dá uma pesquisada, tenta entender o contexto geral, mas o importante é estar em contato com a leitura fora da sala de aula, porque se só deixar para ler o que tem em sala de aula, vai estar lendo muito pouco. Com certeza. E a internet é um ótimo jeito de você, né, procurar essas coisas fora da sala de aula. Sim, a internet é a melhor forma que a gente tem hoje em dia para ter acesso a conteúdo diferente que te interesse, né? Porque se for ler alguma coisa chata, também não vai ajudar. Outra coisa que é legal, que a gente ainda não comentou, são os podcasts. Sim, podcasts. Né? Para que a gente pode usar os podcasts, Marcelo? A gente pode usar para treinar nossa compreensão oral. Muitas vezes, se você, por exemplo, tá preso no trânsito e você fica horas escutando o rádio, você pode ir se você tem Spotify, por exemplo, você pode entrar no Spotify, escolher um podcast de seu interesse. Coisas legais. Vários assuntos, diferentes conteúdos, diferentes pessoas, né? E não precisa ser um podcast muito grande, podem ser coisas curtas. Sobre né, um tema de interesse que você tenha, de repente uma série. Legal, é bem legal. Não, e além do podcast, a internet pode ajudar você, por exemplo, a escutar o rádio da BBC. Sim, e deixar você em contato com o material autêntico, né? Que a gente chama, o conteúdo que é produzido lá fora para falantes nativos e trazer para você, fica mais pertinho de você que mora aqui no Brasil, mas quer ver como é que funciona lá fora, né? Outra coisa que é bacana nessa parte da compreensão oral, conectado com os podcasts, são os audibles, né? Os audiobooks. Sim. Então, por exemplo, se você tem algum livro que você está interessado em começar a ler, só que você não tem muito tempo, de repente, de parar e ler, você está sempre no trânsito, dirigindo, você pode baixar esse livro pelo seu, por exemplo, a Google Play, você pode baixar esse livro em versão áudio e escutar ele ao invés de aí você vai estar prestando atenção no vocabulário, na história, mas sem... né, necessariamente tirar a sua atenção do trânsito, que é muito importante. E você também pode ler e escutar ao mesmo tempo, né? É uma ferramenta legal para você aprender a reconhecer as palavras. Vocês conhecem alguns outros aplicativos que trabalham essa parte de listening, de compreensão oral? Deixa aqui pra gente nos comentários, pra gente poder expandir essa nossa lista. Ou se você, de repente, tem um podcast, alguma coisa que você gostaria de recomendar, falar do seu favorito, né? Então, gente, recapitulando o que nós vimos hoje, a gente já conversou de como usar a internet para melhorar. Nossa, são várias. Tanta coisa, a internet realmente consegue ajudar a gente tá aqui falando há um tempão. Bom, vamos dar uma recapitulada. Vamos. A gente começou falando sobre como melhorar a parte da fala, né? Sim, a gente falou como você praticar essa parte de produção oral, né? De conversar em inglês usando a internet, através de áudios nas redes sociais, de inteligência artificial, né? Que também ajuda a desenvolver um pouquinho a pronúncia, porque precisa falar certinho. Pra ela reconhecer o que você tá falando. Pra ela reconhecer o que você disse. Cantar vai te ajudar, né? Porque você vai estar focando em organizar o seu discurso ali, né? Juntar as palavras, os sons, como é que eles falam, a entonação, a fluência, vai ajudar bastante nisso também. A gente falou sobre como melhorar a sua leitura, a gente deu várias dicas, né? Leitura de letra de música, leitura de artigos da BBC, quadrinhos no Instagram, o que mais? Usar, por exemplo, o Lyrics Training para você escutar, ler, buscar a letra da música que você gosta no Genius, tentar entender melhor sobre o que ela significa. Focar no significado daquela música, né? A gente também conversou sobre como revisar ou revisitar as coisas que você estava vendo em sala de aula, usando aplicativos ou sites como o Quizlet. O Quizlet, o Bamboozle, a gente falou também que tem bastante quiz super agitadinho, assim, vamos dizer, pergunta e resposta para você ganhar ponto. A gente também falou sobre como usar o YouTube de uma maneira que tem um ganho pra você significativo na língua inglesa. Por exemplo, assistindo os vídeos do Talk British to Me no nosso canal. Talk British to Me, isso é bem legal. Isso vale a pena conferir, gente. Um conteúdo super bacana. Que trabalha além da compreensão oral, o vocabulário que tá sempre ali na tela, né? E cultura, né? Que é bem legal. E a gente vai deixar aqui pra vocês também um link com as playlists dos outros webinars, que tem webinars muito legais pra você. E não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Compartilha com seus amigos, deixa suas dicas pra gente poder criar uma segunda versão de como estudar com a internet. A gente pode acrescentar as dicas de vocês. E não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais. E acompanhar no Cultura Inglesa SP.
principalmente no Instagram, que a gente vai estar deixando algumas dicas de algumas coisas que a gente não conseguiu falar com vocês hoje. Exatamente. Durante a semana, né, Ká? Ká? Vai ser ótimo. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por assistir o nosso webinar. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E fiquem ligados, porque logo, logo a gente vai ter mais novidades. Sempre acompanhem a cultura. Sim, esse vai ser o último webinar do ano, mas tem mais ano que vem. Aproveita as férias para assistir os webinars que a gente já fez durante o ano. É isso aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.